Bom dia, que a paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma live no estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar um pouco sobre a segurança da salvação. E o assunto de hoje é Calvino, ou seja, o autor da doutrina calvinista. Mas vamos aqui, quem foi João Calvino, afinal de contas, né? João Calvino foi um teólogo cristão francês, nascido, na França. Aos 14 anos, Calvino foi estudar em Paris, preparando para entrar para a universidade, e ele estudou gramática, filosofia, retórica, lógica, aritmética, geometria e outras matérias mais profundas. Calvino nasceu em 10/7/1509, numa cidade chamada Noyon, na França, e faleceu aos 27/5/1564 em Genebra, na Suíça. Foi casado com Idelette de Bory, e nos anos 40 a 49. A sua formação de universidade foi em Bourges e também em Orleans e no colégio Montaigne e etc. Então, Calvino passou por várias universidades. Então já deu para notar aqui que João Calvino era um cidadão sábio, inteligente, estudioso, versado nos estudos e principalmente na área teológica. Vamos então entrar aqui nos méritos de Calvino, da sua doutrina do calvinismo. A doutrina de João Calvino foi criada por ele, por isso é que lhe é dado o nome de calvinismo, ensinada por Santo Agostinho, o grande teólogo do quarto século. Nem tampouco foi criada por Agostinho, que afirmava estar interpretando a doutrina de Paulo sobre a livre graça. Agostinho ensinava a doutrina de Calvino como se estivesse ensinando a doutrina do apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo não é calvinista, nunca foi calvinista. O apóstolo Paulo tem versões diferenciadas sobre a salvação, Mas não entra aqui nesse mérito, o assunto agora é Calvino. E a doutrina de Calvino é como segue: a salvação é inteiramente de Deus. Olha a doutrina de Calvino aí, como segue assim: a salvação é inteiramente de Deus. O homem absolutamente nada tem a ver com sua salvação. Calvinismo: o homem não tem a ver, não tem força para procurar. É coisa de Deus. Deus falou, vou salvar o homem, etc. E lá e faz, Nada tem a ver com sua salvação o homem. Se ele, o homem, se arrepender, crer e for a Cristo, é inteiramente por causa do poder atrativo do Espírito de Deus. Isso se deve ao fato de que a vontade do homem se corrompeu tanto desde a queda, que sem a ajuda de Deus não pode nem se arrepender, nem crer, nem escolher corretamente. Muito legal isso aqui. Realmente o homem se corrompeu, a consciência do homem está totalmente corrompida. Ele não tem como pensar numa salvação. Ele não tem meios, está totalmente alheio à salvação. Até nesse ponto aqui, a gente nota Calvino um zeloso pela autonomia de Deus
em promover a salvação do homem. Vamos mais adiante aqui, é muito importante. Esse foi o ponto de partida de Calvino. Vendo Calvino que o homem não tinha condições nem sequer de pensar no meio de salvação para si, ele parte desse ponto de vista, a completa servidão da vontade do homem ao mal. A salvação, por conseguinte, não pode ser outra coisa senão a execução no serviço de um decreto divino que fixa sua extensão e suas condições. Naturalmente, surge então essa pergunta: se a salvação é inteiramente obra de Deus e o homem não tem nada a ver com ela e está desamparado, a menos que o Espírito de Deus opere nele, então por que Deus não salva todos os homens, posto que todos estão perdidos e desamparados? Essa é uma pergunta. Se o homem está impossibilitado, se o homem não tem condições, se o homem está esperando um poder maior para salvá-lo, a pergunta é essa: então por que Deus não salva a todos e apenas predestina alguns para a salvação? Eu pergunto como pastor: será que tem alguém que mereça salvação? Porque Calvino colocou graça aqui no meio. Livre graça espontânea de Deus. Então a graça de Calvino aqui se manifestou apenas àqueles a quem Deus quis que a tal se manifestasse. Eu não estou combatendo Calvino agora, não. Quem vai combater Calvino é Armínio. Eu estou apenas expondo um pensamento que a gente vai lendo as coisas, vai começando a entrar na cabeça da gente certas e determinadas situações que a gente precisa considerar. Fica essa pergunta então aí para você que está estudando comigo. Se a salvação é inteiramente obra de Deus e o homem não tem nada a ver com ela e está desamparado, a menos que o Espírito de Deus opere nele, então por que Deus não salva a todos os homens, posto que todos estão perdidos e desamparados? Aí vem aqui então a resposta de Calvino. A resposta dele era: Deus predestinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Guarda essa resposta de Calvino aí para você entender a próxima aula. Deus predestinou alguns para a salvação e predestinou outros para serem perdidos. Muito bom isso aí. Deus então está fazendo uma coisa que se chama acepção de pessoas. Predestinação é o eterno decreto de Deus, pelo qual ele decidiu o que será de cada um e de todos os indivíduos. Pois nem todos são criados na mesma condição, mas a vida eterna está preordenada para alguns e a condenação eterna para outros. Ao agir dessa maneira, Deus não é injusto, pois ele não é obrigado a salvar a ninguém. A responsabilidade do homem permanece, pois a queda de Adão foi sua própria falta, e o homem sempre é responsável por seus pecados, posto que Deus predestinou certos indivíduos para a salvação. Cristo morreu unicamente pelos eleitos. É interessante isso aqui.
Quando Calvino joga a responsabilidade do pecado para o homem, ele talvez nega o princípio de graça total e redentora. Talvez. A salvação é para todos os predestinados. Eu estou falando de Calvino. Deus predestinou uns para a salvação e predestinou outros para a perdição. Posto que Deus predestinou certos indivíduos para a salvação, Cristo morreu unicamente pelos eleitos. A expiação fracassaria se alguns pelos quais Cristo morreu se perdessem. Isso é uma premissa de Calvino. Ou seja, para todos quantos Cristo morreu, é impossível que se percam. Mas e se alguns dos que Calvino fala que foi predestinado aqui morrer, então fica fracassado o projeto de Deus para salvar, ou seja, se alguns deles se perderem. Bem, vamos um pouquinho mais adiante, né? Dessa doutrina da predestinação, segue-se o ensino de uma vez salvo, sempre salvo. Porque se Deus predestinou um homem para a salvação, e unicamente pode ser salvo e guardado pela graça de Deus, que é irresistível, então nunca pode perder-se. Os defensores da doutrina da segurança eterna nos apresentaram as seguintes referências para sustentar sua posição. Daqui a pouco estarei lendo na Bíblia as apresentações das referências bíblicas desses defensores da predestinação. Mas antes eu quero agradecer as pessoas que já estão participando conosco, inclusive meu amigo Cristiano de Araújo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu estou considerando que você tem realmente falado aqui, né? Deus dá oportunidade sim para o homem crer, já decidiu. Vamos ver o que você fala aqui, eu vou passar em público, tá bom? A palavra do Cristiano diz assim: Deus culpa o homem por não aceitar a salvação, porém não dá a oportunidade para o homem crer, porque já decidiu que não quer salvá-lo. Bom, isso é uma premissa sua, tá? Olha só o que você está dizendo aqui. Deus culpa o homem por não aceitar a salvação, porém não dá a oportunidade para o homem crer, porque já decidiu que não quer salvá-lo. Isso o Cristiano está falando acerca dos perdidos, dos que foram predestinados à perdição, tá ok? É a premissa que ele põe. A salvação eterna não é uma verdade de Calvino. Deus não salva ninguém pela eleição. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é uma doutrina calvinista somente, tá? E aqui ele vai fazendo umas colocações interessantes que, Cristiano, eu só vou responder para você quando eu estiver falando sobre Armínio. Vamos fazer as colocações de Armínio e aí eu vou passar para todos a minha colocação. Porque como pastor, e você também, você tem uma colocação a ser dada e já começou a dar, e eu tenho uma colocação aqui que a gente passa a considerar os dois lados, tá? É como se a gente ficasse no meio de um fogo cruzado. Mas vamos aqui à Bíblia, aonde Calvino oferece aqui a segurança eterna apresentada na Bíblia, na seguinte referência, que eu acho muito legal isso aqui. Acho muito legal.
Eu acho bacana o que Calvino coloca e eu fico emocionado, sabe por quê, pessoal? Porque se isto realmente é assim, e é, não tem mais nem condições de eu me perder. Graças a Deus, estou salvo. Aí eu vou dizer para você uma coisa, só fica pendente o meu testemunho. Pela árvore se conhece o fruto. Quem é salvo tem fruto de salvação. Não entra aquela premissa de que se eu pecar eu não perco a salvação, se eu desviar eu não perco a salvação, porque Deus já determinou e está tudo determinado por Deus. Vamos para João capítulo 10, aqui na palavra de Deus. O primeiro versículo que ele apresenta, versículo 28 e 29 do capítulo 10, que diz assim. Vamos lá, João 10, 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata das minhas mãos. Verso 29. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Interessante. Quer dizer que Deus pegou alguns separadamente, né? E deu para Jesus, ó, isso aqui é seu, aquele ali não é? E Jesus disse, e aquele que o Pai me deu, jamais eu lançarei fora, tá? Jamais eu lançarei fora. Ô Cristiano, eu sei que você não é calvinista, eu te conheço, cara, eu sei das suas origens, fica tranquilo, tá? Fica numa boa. Nós estamos juntos aqui, correto? E eu estou gostando da tua participação, é assim que eu quero que todos façam, tá? Mas vamos lá para Romanos, capítulo 11. Vamos lá para Romanos, capítulo 11, né? Aqui na doutrina calvinista, no verso 29, Romanos 11, 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Amém, que legal. Vamos lá para Filipenses, capítulo 1, verso 6, né? Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6, o apóstolo Paulo diz assim para nós: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu gostaria também de ir com você lá para 1 Pedro. Vamos lá, vamos passear na Bíblia aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. São versículos da Bíblia escolhidos para a defesa de predestinação. 1 Pedro 1, 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Agora, a gente volta um pouquinho lá para Romanos, tá? Vamos voltar um pouquinho lá para Romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos 8, 35. Vem comigo. Vamos lá. A Bíblia está cheia de versículos importantíssimos sobre esses fatos interessantes, e cada um pode dar a interpretação que quiser. Você pode interpretar a Bíblia a seu bel prazer, ou deixar que o Espírito Santo te traga uma interpretação lógica dos fatos. E quando o Espírito Santo traz os fatos, eu uso aquilo que eu aprendi há muitos anos: contra fatos não há argumento. Não se pode argumentar quando existe fatos. Verso 35 do capítulo 8, a Bíblia nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo,
ou a espada, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Calvino, muito bom. Mas vamos também para João capítulo 7, capítulo 17, quer dizer, estou pegando aqui os versículos de João Calvino para você, da doutrina calvinista. 17, versículo 6. Olha que lindo isso aqui, Cristiano. Olha que lindo, Chile, Givalda, outros mais que estão me ouvindo aí. Olha o que ele diz aqui. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Significa que Deus já tinha os dele e deram eles para Jesus enquanto Jesus estava aqui nesse mundo, não é mesmo? Reconciliando o mundo com Deus. Bem, essa é a doutrina de Calvino. O calvinismo traz para você versículos não isolados, porque há uma série de versículos aqui escolhidos que perfaçam um total de, aqui no meu estudo, 6 ou 8 versículos da Bíblia de diferentes autores, que dá essa certeza, essa segurança dentro desse princípio doutrinário, né? Então, veja bem, quando nós passamos isto para você, nós não queremos dizer que Calvino está certo, e nem queremos dizer que você deve aderir ao princípio calvinista. Não, realmente eu estou passando essa aula pelo livro de Meyer Perman, tá? É verdade isso aqui, as doutrinas da Bíblia. Foi que eu estudei já há 40 anos atrás na escola bíblica, mas existem novidades na doutrina de Calvino? Não, é a mesma, não muda, não muda. É a mesma coisa que ele falou lá em 1500 e tarará, está prevalecendo hoje, e há milhares de seguidores, não é mesmo? Que estão aí, metodistas, presbiterianos, batistas e outros mais, que também eu não posso julgá-los como perdidos. Não, eles são salvos, eles creem no Senhor Jesus Cristo. Então eu não vou fazer nenhuma colocação agora, porque eu disse que amanhã a gente iria falar sobre Armínio. E depois que nós terminarmos Calvino e Armínio dentro do nosso estudo, aí é que nós vamos conversar sobre a nossa posição. E aí, Cristiano, entra nós, amém? Aí entra nós, né? Entra eu, você e outros demais num bate-papo. Agora, no momento, eu não estou podendo chamar você na câmera, mas eu posso chamar depois a gente conversar um pouco, amém? Então, mas veja bem, dentro desse princípio calvinista, muitos têm negado a fé, entre aspas. Muitos já estão até caídos da graça, né? Muitos já estão até caídos da graça, sem saber que estão perdidos. É por isso que essa colocação doutrinária é boa, para que eles façam uma comparação entre a doutrina de Calvino e a de João Armínio, ou seja, o arminianismo. Eu, da minha parte, quase que já finalizando a nossa live, eu quero dizer que eu não sou nem calvinista e nem arminianista. A IDPB tem um princípio, mas eu tenho um princípio de ficar no meio. E eu aprendi assim, dessa forma. Tá bom? Então, eu agradeço a participação. Ô Cristiano, segundo o que eu examinei aqui, o Calvino, ele não era um judeu, ele era um francês, né? Porque eu examinei aqui pelo Google
e está dizendo que ele nasceu na França, numa cidade de Noyon, na França. Ele nasceu em 10/7/1509. Então, verifica isso aí, tá? Para você ficar bem reiterado também, junto comigo aqui, beleza? E talvez como francês, ele aderiu ao judaísmo, como eu preguei numa semana passada aí, que eu disse que tem muitos brasileiros que aderiram ao judaísmo, sabe? E quando um brasileiro que é gentio adere ao judaísmo, o que acontece com ele? Ele se torna uma pessoa que obviamente vai ser salvo por promessa e não pela graça de Deus. Porque Deus tem promessa para o ramo da oliveira que foi cortado. Cara, quando eu falei isso aqui, até brinquei com a pessoa, falei assim: você não é judeu coisa nenhuma, você é brasileiro. Inclusive eu estava me referindo até a uma pessoa que, entre aspas, foi meio aparentado contigo. Você deve saber de quem eu estou falando aqui. E não foi diretamente a isso, mas a todos, né? E sabe o que acontece? A pessoa perde a graça com Deus. Perde a graça com Deus, né? E fica esperando, como o ramo da oliveira está esperando, para ser colocado de novo na videira. Então eu trouxe um ensinamento desse aqui. E sabe o que aconteceu? Bloquearam o meu Face. Eu tive que desfazer. O que eu tinha feito, eu tive que desfazer para pegar o meu Face de volta. Entendeu? Então, sim, obrigado, né? Realmente o Pirma é judeu, tá? Meyer Pirma é judeu. Mas o Calvino não, Calvino é francês, tá entendendo? Então vamos lá, já purificamos isso aqui, tá muito legal, tá? Eu quero dizer também que eu estou acompanhando você nas suas lives no Face, de vez em quando eu tenho tempo, eu acesso e assisto você. A gente está aprendendo a conversar. E quem sabe um dia a gente vai tomar um café ao vivo, sem precisar de live e a cores. Tá bom? Eu quero deixar claro que eu amo todos vocês, amo vocês realmente, tá? E que Deus possa nos abençoar. Amém, gente? Deus possa nos abençoar. Agora, o que eu preciso é que você realmente interaja conosco em cada ensinamento que nós tivermos. Amanhã, às 10 horas, eu estarei novamente aqui, né? Com essa minha barbinha feia. O pessoal fala que eu tô feio pra caramba. E eu acho que tô mesmo, cara. Não é porque eu tô velho que eu tô feio, a minha barba. Mas isso não tem nada a ver, a gente usa o que quer. E pela minha barba, segundo alguns crentes, eu não sou salvo. Você sabia disso? Que porque eu deixei a barba crescer que eu não sou salvo, né? E tem tanta heresia pululando por aí, né? Que a gente fica até pensando, meu Deus, o que é certo, o que é errado. Mas graças a Deus, eu tenho segurança em Cristo, não por Calvino, mas é porque eu sei que sou salvo, eu sei em quem tenho crido. Amanhã estaremos de volta, eu, Cristiano aí, Shirley, Valda, outros mais que estão conosco. Vamos fazer a live, né? Eu agradeço os que estão me ajudando. Cristiano, você está me ajudando pra caramba. Você é um cara fora de série. Obrigado pela sua opinião, pela sua ajuda, por me lembrar que Pirma é judeu, não tinha reparado ainda nisso, e por saber que ele também é um pentecostal. Isso me alegra muito. Eu não sei se o pentecostalismo bagunçou com a doutrina dele, com o pensamento dele, com os livros que escreveram, mas eu mantenho minha linha firme, crendo e examinando aquilo que ele escreve. E também, é claro, não creio em tudo que me passa. Não creio em tudo que me passa, de forma nenhuma.
mas eu separo as coisas boas das ruins e assim eu vou vivendo. E eu creio que meus amigos também fazem o mesmo. Amém? Está enchendo meu saco, mas tá bom demais. É assim que é preciso. Vamos lá, gente. Quero dizer para a igreja que domingo eu estarei dando a ceia do Senhor. Então eu quero convidar os que podem vir para tomar a ceia junto aqui no templo, tá? No mínimo 30 pessoas, não quero mais do que isso, as cadeiras já estão colocadas na posição correta, o álcool gel está ali, você tem que vir com luvas, com capacete, com máscara, com macacão de plástico, você tem que vir guardado, protegido para tomar ceia, brincadeirinha. Mas você pode vir normal, apenas trazendo sua máscara, e o álcool gel já está aqui na igreja para você. Vamos tomar ceia domingo a partir das 8 da noite. Tá, vou fazer que nem eu fiz domingo passado, né? Eu vou fazer com os que estiverem presentes, mas vou transmitir também a ordenança bíblica pela live para você tomar a ceia dentro da sua casa, junto com a sua família. E não importa a denominação que você está servindo ao Senhor, você pode cear conosco que você quiser. Se o teu pastor não está fazendo isso, não está te servindo a ceia normalmente, vai tomar conosco, depois toma lá na sua igreja também, não tem problema não. A ceia do Senhor é uma vez por mês na nossa igreja, cada primeiro domingo, mas ela pode ser também celebrada todo dia, porque toda vez que você comer o pão e beber o cálice, você está comemorando a morte do Senhor até que venha. E isso é muito importante para nós, tá? Você é salvo por Jesus. Vigia, não caia em apostasia, não se afaste da fé, porque há perigos iminentes. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você esteja conosco, orando para que esse Covid-19 acabe o mais rápido possível, para que possamos abraçar uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecido por estar aqui fazendo essa live, Senhor, pelos nossos participantes. Oro pela Givalda, pela Shirley, oro, meu Deus, pelo Cristiano que tem participado, por outros mais que estão participando dessa live. Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda-os debaixo da tua potente mão. Estende, Senhor, as tuas mãos protetoras sobre eles. Enche-os com o teu Espírito Santo, Senhor, e faça com que eles sejam utilizados na tua obra, porque são embaixadores do reino aqui na terra. Que a graça do Senhor seja com todos. E eu te peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando também a você que amanhã, a partir das 10 horas, eu estou falando sobre o arminianismo. Olha só. Hoje eu falei sobre o calvinismo. Tem muito mais coisa para tratar sobre Calvino, sobre o calvinismo. Mas vamos ficar só no básico, por enquanto. Só no básico. Amanhã estou falando sobre arminianismo. E depois nós vamos fazer a colocação do que nós cremos. Amém? Cristiano é bem-vindo para opinar, sim, para esclarecer coisas. O que você esclarecer daí, eu jogo no ar aqui. Amém? Eu não vou guardar só para mim, tá bom? Então você esclareça de uma forma versátil, legal, como o Cristiano está fazendo. E você também que participa conosco, que é membro da igreja, faça que nem o Cristiano, participe, manda a tua opinião, tá bom? A gente conversa sobre isso. Se é uma aula, é para conversar, tá bom? É para nós tirarmos dúvidas e aceitarmos esclarecimentos e passarmos informações. Deus esteja contigo e sede abençoados no dia de hoje. Deus vos abençoe. Eu estou aqui finalizando essa live em nome de Jesus.